Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós faremos uma reflexão sobre Mateus 7,20. É um estudo simples em que intitulamos de frutos. Certa vez Jesus nos ensina que pelos frutos os conheceis, ou pelos frutos também seremos conhecidos. E aí nós temos o exemplo belíssimo da natureza, daquelas árvores que geram muitos frutos. Essas árvores sabem aproveitar as oportunidades, os recursos, como o sol, como a água, os sais minerais que estão no solo e produzem frutos, tornando-se úteis para toda a sociedade, para toda a humanidade. E esse é o exemplo que Jesus, em pelo menos 3 passagens que eu trouxe aqui, nos traz como exemplo que o verdadeiro cristão será aquele que produz bons frutos. Então, nesse primeiro momento, devemos realizar uma autoanálise das nossas vidas. Quais os tipos de fruto que temos produzido? Porque cada um de nós, assim como a planta recebe o sol, a água, cada um de nós também recebe diversos talentos. Então nós temos as oportunidades para produzir os frutos também. Deus, na sua grandiosidade, na sua sabedoria, Ele dá para cada um dos seus filhos oportunidades e os talentos necessários para que nós cristãos possamos produzir esses bons frutos. Então, o primeiro ponto é: quais os frutos que eu tenho produzido, gerado na sociedade? Não apenas as palavras que muitas vezes podemos dizer, pregar, mas principalmente o exemplo. Porque senão poderemos ser, assim como está lá em Mateus 21:19, uma figueira que de longe ela parece ser frondosa, verde, bela, mas quando Jesus aproxima dela, ele percebe então que não havia nela nenhum fruto sequer. Então é importante que tenhamos em nossas vidas a prática do bem, o auxílio, a prática da caridade, para que sejamos como esses frutos dessas árvores que todos podem comer, podem desfrutar. Inclusive, também além dos frutos, da sombra que ela nos gera, para um repouso, para uma meditação. Então, são os diversos frutos que nós podemos obter. Também podemos fazer essa análise das instituições religiosas ou instituições diversas que nós temos. Quando procuramos nos associar ou seguir, é importante realizarmos essa análise. Quais são as obras ou os frutos ou a prática do Evangelho que aquele grupo faz? Isso é bastante importante para nos associarmos, e o Cristo, próximo a essa passagem, ele está se referindo aos falsos profetas, que nós os reconheceríamos pelos frutos, pelo bem, pela quantidade de sofrimento que eles conseguem ajudar, conseguem reduzir, ou pela esperança que conseguem colocar nos corações. Então essa é uma ideia que Jesus nos traz, um ensinamento bastante simples, usando uma comparação com a natureza, e que nós devemos frequentemente fazer ou pensar em nossas vidas. Como estamos utilizando os nossos talentos? Estamos produzindo frutos bons ou apenas os frutos amargos, frutos podres em nossas relações diárias? E também com relação às instituições,
que estamos procurando para trabalhar, para desenvolver a nossa fé, também é importante realizarmos essa análise das obras desse grupo de pessoas e se está dentro da prática do Evangelho. Assim, nos facilitará essa caminhada aqui na Terra para que não nos desviemos daquela rota sugerida por Jesus para as nossas vidas. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.